Olá a todos, sou a Soraya Ramos, sou jornalista, mas acima de tudo sou infestista de sangue e de sobrenome, e fui desafiada para hoje fazer esta entrevista, porque estamos na 40ª entrevista em direto para o Facebook do Infesta e o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Hoje, quem responde às perguntas é quem normalmente faz as perguntas e por isso tenho ao meu lado, aqui no ecrã, o Filipe Dias, de 37 anos. Ele é natural de Paranhos, do Porto, mas acima de tudo está aqui com o coração e a família dos infestistas. Foi atleta de handball. Isto é o que eu sei, o pouco que eu sei ainda. No final desta entrevista vamos saber muito mais. Mas foi atleta de handball do Infesta, deixou de ser, vamos saber porquê, mas deixou de ser depois dos escalões de formação por causa de uma lesão. E isso impossibilitou de continuar a ser atleta, mas na verdade continua ligado ao Infesta. Foi responsável continua a ser pela gestão do site e das redes sociais, e é por isso que ele tem estado sempre à frente destas entrevistas aqui no Facebook do Infesta, que naturalmente tem muitos comentários vossos e por isso mesmo apelo a isso. É o feitiço contra o feiticeiro, portanto, hoje vamos servir a vingança e fazer as perguntas todas ao Filipe, as perguntas que gostávamos de ver respondidas e que também as perguntas que ele foi tramando aqui neste jogo com toda a gente, portanto, podemos fazer nós agora essa brincadeira. 40 entrevistas em direto, atletas, treinadores, clínicos, sócios, dirigentes. Como é que foram estas entrevistas todas, Filipe? Olá, boa noite. Olá, Soraya, boa noite. Olha, eu nem te sei explicar, isto surgiu assim do nada, foi uma ideia de um antigo, agora já não é treinador das camadas jovens, e depois foi amadurecendo essa ideia. Inicialmente era só umas entrevistas pelo site do clube, entrevistas escritas, que eu já faço desde 2011, desde que estou na gestão do site do Infesta. Mas depois surgiu esta ideia, estamos em período de confinamento, começaram a aparecer aí várias páginas do Facebook a fazer diretos e eu, por que não? E pronto, e olha, foi assim que iniciei esta aventura e para já tem corrido muito bem. Muito bem. Nós vamos recebendo vários comentários e eu gostava mesmo de apelar a isso. Hoje vamos tramar o Filipe, mas em bom, ou seja, tentar saber tudo e mais alguma coisa sobre ele, até as coisas menos convenientes, como por exemplo, ele chama-se Joaquim, mas não quero que ninguém saiba. É isso, verdade. não é? É verdade, é verdade. É um nome que, Toda a gente sinceramente. conhece como Filipe. Não, os meus colegas de trabalho, nós por norma tratamos-nos pelo primeiro e último nome. Eu sou Joaquim Dias, para o meu trabalho. Mas tratam-me todos por Dias, portanto, lá no meu trabalho eu sou o Dias. Não, mas a nível familiar e de amigos é sempre o Filipe. O Joaquim, pronto, a minha mãe quis homenagear o meu pai também é Joaquim, pronto, e na altura deram-me esse nome. Muito bem. Fica uma grande homenagem. Todos nós temos nomes que não gostamos muito. Olha, eu também, o meu segundo nome é Manuel e eu nem sempre lidei bem com isso, apesar de ser uma enorme homenagem ao meu querido pai e ao meu querido avô, que estão sempre ligados ao Infesta e fazendo exatamente essa ponte para detectar como é que surge esta ligação do Infesta na tua vida, esta primeira ligação nem sempre foi assim tão simpática, não é, Filipe? É verdade, é verdade. O Infesta surgiu na minha vida de uma forma um pouco negativa. Eu tinha cerca de 7 anos, mais ou menos. O meu pai já era infestista, já ia ver o Infesta. Acompanhou aquela fantástica temporada de 88-89, em que o Infesta subiu à segunda Divisão Nacional. Nesse ano, o meu pai, portanto, o último jogo era em Castelo de Paiva e o meu pai queria ir, portanto, ver esse jogo com as caminhonetes que na altura o teu avô, não é, que fretou para o clube, para os adeptos poderem acompanhar o jogo em Castelo de Paiva. Pronto, sabendo dessa possibilidade, a minha mãe, como sabia que o jogo era em Castelo de Paiva, também sugeriu ao meu pai irmos no carro pessoal, e eu, o meu irmão e os meus pais, claro. Porque a minha mãe tinha lá familiares ou amigos, também não sei dizer bem ao certo quem era,
Mas o meu pai não, o meu pai fez fim a pé e disse que não, eu quero ir na caminhonete porque quero ir com os meus amigos que vão ver o futebol. Pronto, e houve uma grande discussão. O Infesta entrou aí na minha vida pela primeira vez de uma forma muito, mas muito negativa, porque os meus pais tiveram mesmo quase para se separar por causa dessa situação. Portanto, olha, acaba por ser nem sei explicar o que é que isto é. Portanto, entra de uma forma tão negativa na minha vida e neste momento é uma das minhas grandes paixões, para além dos meus filhos e da minha mulher, não é? Como é óbvio. O Infesta é uma das grandes paixões que eu tenho na minha vida. Pois, na verdade, às vezes as más experiências permitem-nos dar e torná-las aqui muito positivas e acabou por ser o que fizeste. Ainda hoje, às vezes, vocês tropeçam nesse assunto e falam sobre isso ou nem por isso? É tabu? Não, isso foi logo resolvido naquela semana. O meu pai acabou por ir a Castelo de Paiva e foi na caminhonete, mas acabou por passar isso. E fala-se, de vez em quando fala-se. Ainda ontem, quando eu falei deste assunto com o Jorge Amaro, eu até perguntei, liguei ao meu pai pouco depois, disse, olha, é verdade, amanhã vou ser entrevistado, não há problema de contar esta história. Não, estás à vontade, portanto, não tem problema nenhum. Até porque, na verdade, foi só um arrufo, se me permites a expressão, porque as coisas acabaram por correr bem, ainda bem. Cumprimentos também aos teus pais, que têm que ter muito orgulho em ti, de certeza, por tudo aquilo que tens desenvolvido e pela família bonita que criaste. E por falar em família, hoje há novidades. Queres partilhar, Filipe? Sim, se calhar só os amigos mais próximos que já sabem, não é? Mas eu irei ter mais um rapaz a caminho, que vai nascer para o final de outubro, princípios de novembro. Vem aí o Rodrigo, É o quarto, já tem. senhoras e senhores, o É verdade. quarto rapaz. É quase uma equipa de futebol, na verdade. Eu Futsal, tenho. vá. É verdade, tenho o Tiago, o Simão, o Gabriel e agora vem aí o Rodrigo para o final do mês de outubro, princípios de novembro. Muito bem. Estamos todos muito felizes por ti. Na verdade, as pessoas vão comentando, vamos mostrando esses comentários e agradecemos naturalmente que façam esses comentários e que partilhem a conversa se gostarem dela. Vão também aqui fazendo parte das nossas iniciativas no Infesta, nas iniciativas especialmente do Filipe. Filipe, foram muitas as entrevistas. Hoje é a entrevista 40. E eu gostava de te perguntar se no meio de tantas histórias foram nem sempre entrevistas unipessoais, por isso com várias pessoas. Sim. Também, houve aqui surpresas, coisas que realmente não sabias e que tropeçaste na história e ficaste, isto na verdade é interessante, ou até surpresas negativas também. Houve aqui momentos que ficaste realmente surpreendido? Surpresas negativas, não. E só para te situar, foram 78 pessoas convidadas para estes diretos. Com a da manhã será com o Jorge, que será o da manhã, é a pessoa número 78 que esteve em direto, ou que vai estar neste caso amanhã. Isso contando comigo, se calhar, não é? 79, então aí. É assim, negativos não tive, não vi nenhum aspecto negativo nestas entrevistas. Positivos, sim, houve situações, histórias que eu desconhecia e que fui obviamente conhecendo, depois até tinha curiosidade em aprofundar mais a história. Ainda não tive muita possibilidade, porque para isso tinha que me deslocar ao clube para alicerçar melhor essa história que me foram contando, não é, nesses direitos. Mas de forma positiva, sim, foi enriquecedor, foi bastante, como é que eu tenho de dizer, importante na questão de enriquecer a cultura infestista, neste caso, não é? E acima de tudo, foi importante também para dar a conhecer toda a gente que trabalha para o clube, ou que trabalhou. Também foi importante, por exemplo, naquelas tertúlias que eu fiz dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, também com o handball. Também foi importante, por exemplo, aos jovens de hoje em dia que jogam no clube e que pensam em jogar no clube, demonstrar a grandeza que o Infesta tem,
porque o Infesta é um clube pequeno, mas é muito grande a nível de história. Muito à custa do teu avô, como se sabe. Foi na fase em que ele era presidente que o Infesta cresceu muito e muito Mas mesmo. muito à custa, com certeza, da grande equipa que vocês acabam por permanecer também. Sim. E este coração grande, azul e branco, não é? Mas coração grande da terra, sente-se muito essa ligação. E para mim, em especial, foi interessante estar a ver as conversas, até para tentar perceber aquilo que era suposto fazer aqui hoje contigo. Sim. Para além de te tramar, naturalmente. Mas, para além disso, saber aquilo que vocês vão fazendo, e confesso-te a minha ignorância, apesar da ligação familiar ao Infesta e de saber muito das conversas familiares que tínhamos em casa do meu avô e também do meu pai sobre o Infesta, é interessante perceber que há muitas histórias que eu não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que havia prémios de jogo e prémios de golo, como com todo o Dr. Guimarães aqui, 1500 escudos por golo. Mil Que é uma escudos, coisa mil que escudos. importa, 1000 escudos, é uma coisa que importa às pessoas saber. É verdade. Era um grande incentivo na época, naturalmente, e que eventualmente até levou a histórias engraçadas, como foi essa, que pronto, não havia necessidade de serem 4 golos, porque estava o jogo ganho, na altura era frente ao Trofense, se não me engano. Era isso. Estava ganho e era escusado de marcar tantos golos, porque isso saía mais caro. Houve, no meio destas entrevistas todas, destas horas bem passadas, até pela preparação, porque tu és muito cuidadoso também nessa preparação e tentar também trazer qualquer pessoa de qualquer idade para este meio, que nem sempre é atrativo a todos e fácil a todos, e por isso envio-te aqui, se me permitem, os parabéns também por isso, por teres criado esta relação intergeracional nestas conversas. E, portanto, ao fazê-lo, houve de facto histórias que não estavas a contar, que as pessoas até abrissem o álbum das memórias e contassem. Recordas-te de alguma? Assim, foram tantas que eu sinceramente não tenho assim grandes histórias que me lembro agora, sinceramente. Agora, aquilo que eu posso, e aproveitando aquilo que tu falaste, posso agradecer, por exemplo, à filha do Sr. Serafim, a Paula, que, por exemplo, ajudou o pai a tratar de toda a logística para poder fazer a ligação no passado domingo. E não só a filha do Sr. Serafim, também outras pessoas com alguma idade que têm mais dificuldades e que pronto, tiveram ajudas de amigos, de filhos. O Sr. Américo, por exemplo, também tinha alguma dificuldade, foi a esposa que o ajudou. O Solicínio também tinha alguma dificuldade e foi o filho. O Ruben até foi pelo telemóvel do filho que ele fez a ligação. Portanto, obviamente que tem que ter sempre esse cuidado, não é? E, principalmente no início, eu até pensei que no início era mais fácil, vou-te ser sincero. Convencer as pessoas a isso, como é que és convencente? De repente, sente-se aí em frente ao computador ou ao telemóvel e conte-nos a sua ligação em festa. Como é que és convencer? Para o fim foi mais fácil. Para o fim foi mais fácil porque já tem exemplos, não é? Exatamente. Agora, no início, eu vi alguma reticência relativamente a isso. Mas as pessoas que eu convidei no início, o Pedro Santos foi o primeiro treinador, foi o primeiro entrevistado, era o treinador de júniores na altura. Portanto, foi a pessoa que até sugeriu as tais entrevistas. Portanto, ele aceitou logo o repto. Mas depois, por exemplo, convidei logo o André, que é o capitão dos séniores de futebol, que é uma figura que toda a gente o conhece, é a figura, se calhar, mais emblemática do Infesta neste momento, como atleta. Quer dizer, o facto de convidar essas figuras, pouco depois foi o treinador atual, o Bruno Costa, que antigamente era o Bruninho. Mas foi fácil convidar? Foi fácil de... Sim. Essas pessoas no início foi. Depois acabou por ser... isto começou a ter em cadeia, não é? Exatamente. Acabou por ser muito mais fácil depois falar com as outras pessoas e acabaram todas por aceitar. Por exemplo, está aí o Hélder a comentar aí. O Hélder é um dos diretores do futebol de formação. O futebol de formação tem vários diretores, tem 9, 10 diretores, também não sei exemplificar ao certo. E nós temos um grupo no Messenger em que eu disse, olha, para já são 5 e depois no segundo direto irei fazer os outros 5.
com outros 5. Pronto, mas depois houve alguns que não queriam e tal, pronto, resolvemos criar ali aquele grupo, foram os primeiros 5 que aceitaram, os outros aceitaram perfeitamente, pronto, e foi bastante, como é que eu tenho a dizer, bastante fácil conseguir fazer essas entrevistas. Boa. Continuo a apelar para comentarem e, acima de tudo, fazer perguntas também aqui ao Filipe, porque apesar de a minha tarefa ser fácil, porque ele é um bom conversador, também acaba por ser difícil, porque ele já contou tanta coisa e, acima de tudo, ele sabe muito dos outros, mas nem sempre pode contar. É uma tarefa difícil, portanto, apelo-vos a também deixarem aqui os comentários, vamos publicando também aqui e gostava de saber, sabes, Filipe, agora tens 4 miúdos, ou vais ter 4, tens 3, vais ter 4. Como é que explicas também esta ligação ao futebol, que muitas vezes os miúdos associam só de facto ao futebol, quando tu estiveste ligado sim ao handball, num clube que se chama Futebol Clube. Portanto, como é que se explica tudo isto aos mais pequenos? Até porque isto para ti significa muitas horas também de dedicação. Essa pergunta, sinceramente, nunca me surgiu aqui no meio da canalha, digamos assim. Nunca surgiu, mas muitas vezes eles fazem parte das conversas, ouve-se aí um sim, de vez em das quando. brincadeiras. Portanto, principalmente o mais pequenino. Agora vou fazer as entrevistas. Exato. Principalmente o mais pequenino. Olha, eu vou fazer as entrevistas. Menos barulho. Como é que surge? É assim, eles até, vou-te ser sincero, eles até são bastante ordeiros nesse aspecto. E o pequenino até costuma dizer, já quando ele sabe que eu acabo, porque eu despeço-me sempre da mesma forma. Já posso falar. Ele no final, porque ele sabe aquele tempo em que eu estou a falar. Ele sabe o tempo em que eu estou a fazer o direto e o tempo em que eu não estou a fazer o direto. Portanto, ele durante esse direto ele sabe que não pode fazer barulho. E por acaso ele e o meu filho mais velho também ajuda nesse aspecto. A minha esposa trabalha de tarde a maior parte das vezes. Quando está também ajuda nesse sentido. Mas quando estão os dois sozinhos, o meu filho mais velho e o pequenito, eles até, por acaso, o mais velho consegue controlar o mais pequenino. E pronto, eu até os deixo jogar PlayStation. Não. Joguei a PlayStation que assim são entretidos e é uma forma de eu poder. É uma forma de eu poder. Na verdade, e para eles é bom. Se o pai vai para diretos, então há mais um joguinho. É verdade, também ajuda. E normalmente o mais velho nem costuma jogar à semana, eu de vez em quando até o deixo jogar uma vez por entre outra só para poder fazer o direto. Muito bem. Aqui o Miguel Simões, num comentário que já estamos a ver, pede para contares a passagem pelo handball. Eu gostava de saber também. O Miguel foi meu treinador no handball do Infesta. Assim, a minha passagem pelo handball foi muito curta. Foi mesmo muito curta. Eu, salvo erro, só fiz 2 temporadas no handball. Eu sabia que não tinha jeito para o futebol. Também nunca fui muito incentivado a praticar desporto em pequeno, por parte dos meus pais. Pronto, surgiu de uma forma muito simples. Eu já andava na escola, nós éramos 10 rapazes na turma, e desses 10, 8 jogavam handball no Infesta. Portanto, só um depois é que deixou de jogar handball no Infesta. E foi assim, fui para o Infesta, o meu primeiro treinador, eu acho que foi o Miguel, eu não tenho bem a certeza, sei que também o professor Rui Macedo também foi meu treinador. Mas agora também não sei dizer qual deles é que foi. Eu sei que o Miguel foi meu treinador, isso eu sei. Mas correu bem? Ou seja, tinhas bons resultados ou nessa curta passagem? Não. Eu também cedo percebi que não tinha jeito também para o handball. não tinha. Agora, pronto, é assim, eu no primeiro ano, quando eu fui, eu recordo-me que como eu era mais velho, porque eu já tinha reprovado, salvo erro, 1 ou 2 anos na escola, eu era mais velho que esses meus colegas que andavam na minha turma. E então, quando eu fui com eles treinar, eu já não podia treinar na equipa deles, porque eles eram do escalão inferior ao meu. Ou seja, eu passei para um escalão superior. E isso, quer dizer, não me caiu lá muito bem. Eu lembro-me de até começar a chorar e dizer que não queria ficar com os meus amigos e não sei o quê. Pronto. E acabaram por me deixar treinar durante essa temporada com eles. Não jogava ao fim de semana, mas ia treinando com eles.
No ano seguinte, alguns já passaram para o escalão ao qual eu já pertencia, e eu acabei por ser também inscrito. Pronto, e acho que fiz só uma temporada no Infesta. Não jogava muito, porque eu sabia que não tinha grandes qualidades. E pronto, e a passagem Mas foi foi essa. uma temporada marcante, não é? Sim, acabou por ser. Recordo-me, por exemplo, dos torneios em Chapela, em Vigo. Nós chegámos a ir uma vez a Vigo. Recordo-me do torneio internacional de Matosinhos que o Infesta esteve envolvido, portanto, nos jogos no pavilhão do Infesta e na Escola Abel Salazar. Também estive envolvido nesses torneios. Também estive, por exemplo. Não, assim, não me recordo assim de grandes. Recordo-me do torneio em Afif, por exemplo. Tu recordas-te, pegando assim no repto que está aí no ecrã do Paulo Guimarães para te tramar, recordas-te do último jogo de handball que viste? Agora é que é. Olha, é verdade. Eu não acompanho muito o handball do Infest. Não acompanho, vou acompanhando Obrigada, Paulo Guimarães, por me ajudares a tramar o. É verdade, tramou-me bem, sim senhora. Eu recordo-me da temporada em que o Infesta subiu, em 2011, ganhou o Campeonato Nacional da Terceira Divisão, do qual o Paulo Guimarães está de parabéns, foi ele que o conquistou como treinador principal. Recordo-me também depois do jogo contra o Sporting para a Taça de Portugal, que penso que foi no ano seguinte. E depois fui ver mais um ou outro já mais recente. Fui ver um à Académica de São Mamede contra o Infesta. Mas é assim, Isso foi quando? Esses jogos? Já foi mesmo há muito tempo? já Ou foi é há algum recente? tempo. Pá, em 2014, 2015, não tenho bem a Boa, certeza, Paulo, sinceramente. obrigada. 2014, disse ele. 2014. Ele tem Talvez. vai ter 4 filhos, é muita ocupação. Muito bem. É verdade. No meio de tantas coisas, filiaste pela segunda vez no Infesta em novembro de 2009. Na altura, tornaste dirigente como secretário na última direção presidida por Manuel Ramos, entre junho de 2011 e depois junho de 2013, isto só para nos enquadrar, e desde esse ano tens sido consecutivamente membro da Comissão Administrativa. Esta história da Comissão Administrativa traz muitos desafios, imagino, diários, e traz também muita coragem, muita audácia, e eu admiro-vos imenso, na verdade, por isso. De certeza que têm tido imensas dificuldades. Eu gostava de saber como é que é, de repente, um clube que tinha uma presidência, que passa a uma comissão administrativa com pessoas que têm que dividir e dividir tarefas e, acima de tudo, também conciliar ideias, o que nem sempre é fácil, imagino. Consegues partilhar aqui alguns momentos desta comissão desafiadora administrativa? Olha, eu tenho que fazer aí uma ressalva. Esta segunda filiação ao Infesta não foi em novembro de 2009. Dá-me a ideia que foi quando eu me tornei novamente sócio, porque eu tinha deixado de ser sócio Diz-me em então. 2001. Aquilo Não. que eu sabia era 5 de novembro de 2009. Se não for, corrige, por favor. Não. Eu acho que isso, nessa altura, foi quando eu criei um blog pessoal antes do site do clube. Muito Também bem. podemos falar sobre isso. Pronto, Gostava muito. Mas não fuja da questão da comissão administrativa, que eu quero saber. Vou sim, senhora. Não, eu recordo-me, eu dá-me a ideia que essa data que te disseram foi quando eu me filiei pela segunda vez como sócio do clube, porque eu já tinha sido Certo. durante 12 ou 13 anos. Pronto. É isso mesmo. Agora eu em junho de 2011 é que passei a pertencer mesmo à direção do clube. Exatamente. Exato. Em julho de 2011, exatamente. Exatamente, pronto. Portanto, vai fazer este ano 9 anos que estou. Oi? Vai fazer agora 9 anos que eu estou na direção do clube. Assim, obviamente que em 2013 depois passámos a uma comissão administrativa. Do meu ponto de vista, para mim, não houve grandes diferenças. Ou seja, houve aí uma diferença que até hoje eu tenho pena de não poder continuar, porque nós reuníamos às quintas-feiras em casa do antigo presidente, Sr. Manuel Ramos. Nós reuníamos todas estas quintas-feiras e debatíamos os assuntos semanais do clube. E tenho pena que depois, quando foi feita a comissão administrativa, deixamos de o poder fazer, porque eu tinha sempre muitas ideias e gostava sempre de as poder partilhar. Pronto. A única diferença foi essa, porque a nível de trabalho
a mim não me fez grande diferença. Não me fez grande diferença a nível de trabalho. Não sei se era isso Porque a que tu equipa estavas-me a perguntar. manteve-se. Sim, eu, na verdade, queria saber aquilo que não se sabe, não é? Esses desafios, imagino que às vezes também podem não concordar em tudo. Sim. Houve coisas já mais positivas e outras mais negativas. Há assim alguma história que pudesses partilhar? Também não está ninguém a ver-nos, na verdade. Olha, neste momento estão 54 pessoas a ver-nos, portanto. Agradeço Não. por isso. Vamos lá. Não, é assim, não, é como eu te digo, a única situação que eu não gostei dessa mudança foi essa mesmo, não poder estar às quintas-feiras nessas reuniões semanais que o clube fazia e continua a fazer. De resto, relativamente ao meu trabalho, não mudou nada. Eu fazia a gestão do site, fazia a gestão das redes sociais e continuo a fazê-lo. E Acho que foi. explicar às pessoas que gostam do Infesta e que são apoiantes, mas que ao mesmo tempo também são fãs ou que têm mesmo ligação direta ao clube, explicar esta grande diferença para a comissão administrativa foi fácil. Não foi, não foi, embora não esteja bem dentro do assunto, mas não foi. E sei perfeitamente que não foi, porque enquanto uma coisa é ter um clube liderado por um presidente e depois ter vários vice-presidentes, cada qual com a sua responsabilidade, outra coisa é uma comissão administrativa onde várias pessoas, portanto, têm as suas responsabilidades, como é óbvio, mas não há aquela figura, aquele Cicerone ali a comandar as tropas, entre aspas. É Certo. diferente, é E diferente. na verdade todos vocês, tendo em conta a estrutura do Infesta e também a dimensão do clube, todos vocês têm o vosso trabalho normal e isto acaba por ser um hobby com grandes responsabilidades, quase como trabalho mesmo, por isso um segundo trabalho que em momentos importantes acaba Sim. por ocupar mesmo muito tempo, não é? Sim, sim, muito, muito. E eu até posso ter já agradecer a uma pessoa que me tem ajudado bastante, que é o Pedro Fernandes. Eu vou dividindo algum trabalho, principalmente no que seja cartazes, quer seja flyers, o que seja essas figurinhas que aparecem todas as semanas, têm aparecido todos os dias. As contratações, as renovações das camadas jovens, foi ele que as criou. Porque eu não tenho muito jeito para o marketing, mas ele tem, ele é licenciado em marketing, portanto, desde já um grande abraço ao Pedro, que ele tem-me ajudado bastante. Mas muito desse trabalho é bastante árduo e tira bastante tempo à família, principalmente, claro. Certo. Falamos de uma ligação que na altura tu tinhas com o presidente Manuel Ramos. Foste secretário nesta última direção que ele presidiu, entre julho de 2011 e junho de 2013. E ao longo destas entrevistas eu confesso que fui sabendo muitos detalhes que não conhecia também do meu avô e gostava de te perguntar, uma relação entre secretário e presidente é normalmente muito próxima, a vossa também era. Que histórias é que tu tens com ele? Com o teu avô. É assim. Presidente. Olha, a primeira entrevista Recordas-te que eu de fiz. algo? Ele às vezes não Sim. tinha assim muito bom feitio quando queria uma coisa assim ao jeito dele. Portanto, Eu não imagino tinha. que Eu não também tinha tinhas uma. aí Sim, histórias. sim. Eu não tinha assim uma grande ligação com o teu avô, se queres que seja sincero. Obviamente que era uma pessoa que eu respeitava muito. Agora, o que eu fiz foi. A primeira pessoa que eu entrevistei quando assumi a gestão do site do Infesta foi o teu avô, foi o Sr. Manuel Lemos. E recordo-me de uma conversa, que na altura em off da entrevista ele teve, que foi daquela história que já contaram aqui há uma semana e qualquer coisa atrás, que foi em 89 que o Infesta foi para esse jogo em Castelo de Paiva, como falámos no início da conversa, com um jogo já comprado, entre aspas. O jogo, no caso da tua família, o jogo. O jogo, exatamente, já estava comprado, entre aspas. Pronto, portanto, foi uma coisa Então, bastante curiosa que eu não sabia, não fazia a mínima ideia e pronto, foi uma das coisas curiosas e que ficou sempre marcado na minha memória, do teu avô. quando dizes comprado, explica lá isso melhor. Ou seja, o Infesta só precisava do empate nesse jogo e, portanto, os presidentes acordaram que aquele jogo que iria ser terminado com um empate e foi. Embora acho que houve ali um jogador do Paivense que tentou, portanto, desequilibrar as coisas e acho que até chegou a marcar um golo.
E acabou por depois, na segunda parte do Infesta, conseguir empatar esse jogo e depois andaram ali até ao final do encontro, ali aos passos, para ficar empatado o jogo. Muito bem. Há aqui uma pergunta do Bruno Moraes que eu agradeço. Recordo que estamos em direto e que podem sempre ir comentando. Para aqui a ideia é perguntarmos ao Filipe coisas que ele nunca contou e coisas que até o possam tramar nesta entrevista, porque não? O Bruno Moraes pergunta-te qual é que é melhor, ser entrevistado ou ser entrevistador? Bruno, foi também uma das glórias do Infesta, também esteve aqui num dos diretos. É melhor ser entrevistador. E posso explicar porquê. Porque primeiro falo muito, tenho que falar muito mais. E depois, porque não é uma responsabilidade muito grande estar deste lado, principalmente com a Soraya a ser de entrevistadora, porque é uma profissional da área e é preciso ter muito cuidado nas perguntas que ela faz. Que me custou preparar para esta entrevista, porque é mais difícil preparar-me para uma entrevista de uma pessoa que, na verdade, conheço bem há muitos anos, mas os detalhes que eu gostava de ter, quanto mesmo com os espectadores do Facebook, para te perguntar coisas que compliquem aí essas respostas, porque há muitos detalhes, muitas coisas que eventualmente tu saberás e ligados ao Infesta que nem sempre estou a par de uma forma tão assídua como eles. Olha, o Paulo André Dias pergunta aqui como é que foi entrevistar o presidente que teve mais títulos no mundo. O Paulo André Dias é meu primo, já sabia que ele ia mandar assim uma pergunta dessas acerca do Futebol Clube do Porto. Boa, eu desde miúdo, antes de ser infestista, era do Benfica, eu gostava muito do Benfica e continuo a gostar, embora o Benfica seja um clube de segundo plano para mim. Que o Infesta é mesmo o meu clube do coração. Não é azul e branco, o meu pai sempre me ensinou a dizer que o Infesta não é azul e branco, o Infesta é branco e azul. Portanto, é diferente. Para não haver aí grandes ligações ao Futebol Clube do Porto. Mas respondendo à pergunta do Paulo, foi naquele vídeo que até foi a Soraya que fez aquela tertúlia que nós fizemos na Junta de Freguesia em São Mamede, em 2014. Eu na altura entrevistei o Sr. Jorge Pinto da Costa no estádio do Dragão. Foi uma conversa normal de duas pessoas que têm que se respeitar, não é? Ele é presidente do Futebol Clube do Porto, eu na altura era já elemento da Comissão Administrativa do Infesta. Obviamente que o Infesta é um clube que lhe diz muito, não só por ter sido jogador do Infesta também, e também penso que também se chegou a ser tesoureiro ou qualquer coisa assim no clube. Portanto, foi uma conversa circunstancial, normal. Entrevistei-o, aquilo não durou muito mais que 10 minutos. E pronto, e foi normal. É assim, ele que teve sempre um grande carinho pelo Infesta também, sim, não é? Saí com uma impressão muito boa. Foi uma pessoa que eu na altura até comentei no Facebook e houve muita gente que me disse: olha, quando falas com ele vais ter uma impressão totalmente diferente daquela que tens. E realmente sim. Não sei se terá sido pelo trabalho que eu estava a desenvolver, porque era uma pessoa, portanto, íamos homenagear o teu avô e talvez por isso. Ele tratou das coisas completamente normais, muito, muito simpático, muito afável, muito disponível para aquilo que eu pretendia. Portanto, saí de lá com uma impressão bastante diferente daquela que normalmente sim, tinha. Exatamente. Não sei se terá sido por isso que eu te disse, ou pelo facto de ele também desconhecer que eu era benfiquista na altura. Não é? Ficou de lado, como um bom entrevistador deve ter a imparcialidade, não é? Claro que sim. Eu aí tento ser o máximo possível e pronto, e o Paulo sabe que eu sou infestista, ele está sempre na brincadeira comigo com estas coisas, ele sabe que eu sou infestista. Obviamente, toda a gente tem o gosto por um clube grande e eu não, tenho o gosto por o Benfica, mas eu acima de tudo sou do Infesta e o Infesta esse é que me faz doer. E esse, por exemplo, em 2001, quando o Infesta jogou com o Benfica para a Taça de Portugal, eu estava do lado da bancada do Infesta e estava a torcer que o Infesta vencesse o jogo. Fiquei triste por ter perdido, mas sim, o Infesta é sempre o meu clube do coração, sem sombra de dúvida. Esse sim foi um grande momento também do Infesta, esse jogo com o Benfica. Recordas-te onde estavas? Estavas mesmo a assistir o jogo aonde? Estava mesmo no estádio da Maia, estava com o meu pai.
Do jogo, eu na altura já tinha 19 anos, já não era nenhum menino, e estava mesmo no estádio, estava mesmo estava na bancada principal do estádio do Maia, e olha, assim na retina, para além daqueles lances assim mais importantes que o jogo teve, recordo do Nuno, que é teu primo, ter mandado um cabeceamento à barra. Exatamente. Recordo-me, por exemplo... Naquele grande momento É verdade, é verdade. com o Mantorras, não era? Na altura. Sim, grandes duelos que ele teve com o Mantorras, sim. Mas o que me ficou mais na retina desse jogo foi do abraço com o Carlitos, que também é uma das grandes glórias da Infesta, deu ao Tony, que era o treinador do Benfica na altura, ao ser substituído, na altura já não me recordo por quem, não sei se foi pelo Nelson. Ficou muito marcado esse momento, foi uma ovação enorme no estádio, tanto de um lado do Benfica como do lado do Infesta. Olha, esses momentos em que no futebol se podia abraçar e se podia estar com muita proximidade, como é que encaras esta lição agora, este desafio que nós todos estamos a viver com a Covid-19? Numa das conversas aqui dizias ao Sr. Teixeira que agora teria que criar um afastamento das bancadas de 2 em 2 metros para que as pessoas estivessem mais à vontade. Como pai também, como ex-atleta, como agora dirigente, como é que imaginas este regresso ao futebol, este enorme desafio sem contacto? Pois, é assim, eu sinceramente acho que o futebol sem adeptos não é a mesma coisa. E nós vamos ter vamos ver isso daqui a pouco mais de uma semana, quando regressar a Primeira Liga, e acho sinceramente que o futebol sem adeptos não vai ser a mesma coisa. Agora, aquilo que eu acho é que eu não posso dizer que estão a dramatizar mais a situação, porque não é. Isso realmente é uma situação bastante grave e é preciso ter alguns cuidados. Agora, tentar ao máximo os possíveis, não vou dizer também para irem para o estádio com máscaras nem com luvas, claro que não. Mas também é difícil, enquanto clube, vocês mesmo, os dirigentes, adaptarem-se a esta nova realidade e mesmo, Sim. imagino que para os atletas houve aqui pessoas, os treinadores, os que estão ligados também à formação do clube, que disseram que houve aqui um grande período de interregno. Também é complicado explicar aos mais pequenos e também aos mais velhos que de repente para tudo e vamos ver quando é que recomeçamos e neste caso como recomeçamos também. Acreditas que vai ser um grande desafio também na gestão do próprio clube com tantas adaptações? Para o Infesta vai, porque o Infesta é um clube com muito fracos recursos e vai ser muito complicado fazer essa gestão. Agora, não sei, vai ser complicado, é uma área que eu não posso estar também a dizer o que é que vai ser feito. Claro que conheço as regras, tem que estar pelo menos entre dois bancos, tem que estar 2 de diferença, porque é mais ou menos os 2 metros de Mas achas distância. que vai afetar a forma como as pessoas vivem o futebol, os adeptos também? Acho que sim. Infelizmente acho que sim. Espero que não, mas acho que sim. Acho que vai afetar. Agora é assim, a não ser que apareça aí a vacina e que toda a gente fique imune, que não me acredito que isso vai acontecer, mas acho que sim, acho que vai afetar e muito. Vai depender um pouco de todos, vamos fazer com que corra bem também, no que depende de cada um, não é? Exatamente, acho que... Diz aqui o José Teixeira, a propósito daquele comentário que tu fazias do branco e azul, e não azul e branco, ele dizia: Filipe, para te ajudar um pouco, quando eu ia à cabine dos árbitros, muitas vezes eles perguntavam-me se o Infesta ia equipar a Porto, e eu sempre respondi que não, que vai equipar a Futebol Clube de Infesta. É esta a ideia. É isso, é. O Infesta, embora seja uma filial seja a filial número 7 do Futebol Clube do Porto, não tem qualquer tipo de ligação a não ser isso. Ao Porto. Portanto, acho que sim, acho que o Infesta deve se dissociar de qualquer clube grande, porque o Infesta já é um clube grande. Não precisa de ter grandes clubes como satélite, não é? Digamos assim, não precisa ser um satélite de um grande clube. E acho que sim, acho que tem que haver essa dissociação do Futebol Clube do Porto e do Infesta. Há muitas pessoas que te vão dando os parabéns por toda esta iniciativa e também pela ligação que tens ao clube. Sentes isso? Sentes que, de alguma forma, juntaste os infestistas não só nesta plataforma propriamente das entrevistas, mas ao longo destes anos todos como gestor também das redes sociais e do site do clube, que disseram
está sempre atualizado. Às vezes, até o blog, quando eu fazia inicialmente, estava mais atualizado que o próprio site. É mesmo assim ou estão a exagerar? Olha, é um pouco assim. Eu vou-te explicar. Eu quando criei o blog, eu não sabia que o Infest, acho que na altura ainda nem tinha sequer o site. Ou se tinha, tinham há cerca de uma semana, qualquer coisa assim. Uhum. Surgiu assim do nada. Eu na altura tinha comprado um portátil e foi numa noite de trabalho até, posso-te contar, porque eu sou segurança e temos muito tempo livre, principalmente à noite. E comecei portanto, aquele bichinho de cera do Infesta voltou a aparecer nessa noite de trabalho. E criei aí o blog. Pronto, na altura o Facebook estava a começar a crescer em Portugal, sensivelmente em 2009, mais ou menos. E fui pedindo amizade a quem na altura pertencia ao clube, nomeadamente ao treinador, aos jogadores da equipa sénior. E pronto, depois como-se aperceberam que o blog, para além de estar sempre atualizado, porque também eu colocava notícias que procurava saber noutras páginas da internet, ou até mesmo no site da Câmara de Matosinhos, por exemplo, do novo estádio na altura que ia ser construído, na altura à beira da Casa Museu Abel Salazar, eu procurava sempre ter o máximo de conteúdo atualizado para que houvesse interesse no blog. E pronto, e depois na altura o professor José Manuel Ribeiro, que era o treinador da equipa sénior, já era meu amigo no Facebook, perguntou-me se eu tinha interesse, e também na altura também comecei a acompanhar novamente o Infesta nos jogos, se eu tinha interesse em fazer a gestão do site, que na altura era só atualizado uma vez por semana. Eu disse-lhe que sim, que tinha, claro que sim. Mas pronto, depois aí a gestão do site já foi totalmente diferente. Já tinha, na altura, pessoas acima de mim, como é óbvio, como ainda E hoje com mais tem. responsabilidade, Sim. imagino. E que a filtragem das notícias já era outra, não é? Já não podia divulgar tudo aquilo que me aparecia e que colocava no blog. Mas sim, foi assim que eu não sei, já se calhar estou a fugir um bocadinho à tua pergunta, nem, já nem sei. Sim, a minha pergunta era no sentido. Está tudo bem, é uma conversa. Era no sentido de percebermos se de facto sentes a proximidade das pessoas que acabaste por criar também, considerando esta ligação mais tecnológica, se sentes essa proximidade e se sentes este carinho que as pessoas vão mostrando aqui também nos comentários, obrigada por isso, e se sentes esse carinho ao longo deste tempo. Sim, sinto e as redes sociais ajudaram muito nesse sentido. Eu recordo-me depois quando criei o site na altura, ou fiz lavei a cara ao site na altura. Eu recordo-me depois comecei a ter acesso às estatísticas, visualizações e de onde vinham essas visualizações. E tinha bastantes visualizações, por exemplo, do Brasil, da África do Sul, dos Estados Unidos e de um país qualquer europeu, que eu agora não me recordo, não sei se era a Suíça ou se era o Luxemburgo. Portanto, são países onde estão erradicados muitos imigrantes portugueses, não é? Que se calhar viveram em São Mamede ou que puxavam do Infesta na altura. E sim, senti a partir daí, senti que houve... aliás, até te posso dizer, e não é para me gabar desse sentido, mas eu acho que o Infesta foi, para além dos clubes profissionais, eu acho que o Infesta com o seu site e com o blog, com o Facebook na altura, foi o primeiro a ter assim maior visibilidade ou que tenha chegado assim mais longe destes clubes mais pequeninos. Não sei se é isso, não sei se está a perceber o que eu quero dizer. Talvez, sim. Pronto, e sei que. E teve muito a ver com o blog e com as redes sociais, não é? Sim, teve tudo a ver com isso e acima de tudo as redes sociais. As redes sociais ajudaram bastante a que crescesse o site e que crescesse tudo aquilo que estava ligado à Infeta. Eu, por exemplo, por exemplo, o Sr. Teixeira, que foi nosso dirigente também durante muitos anos, que agora está no Brasil, por exemplo, se não fosse o site e o blog e as páginas do Facebook do Infesta, ele não tinha qualquer ligação ao clube. E por isso mesmo ele hoje, com certeza que deve estar contente por irmos atualizando estas notícias e tudo o que seja do Essas Infesta. informações. Exatamente. Olha, está ele e está de certeza a Alina Teixeira, que deixou aqui um comentário também a dizer que está a ver e vivo em festa, Força de África do Sul, por isso também
Um grande beijinho para a África do Sul. Aqui, num outro comentário, o Joaquim Ribeiro Souza deixa-te um rap, tu, Filipe. Diz que tu filmas os jogos e também com esta história toda das entrevistas. Ele deixa-te um rap. Será que é possível aqui um pequeno resumo? Isto vai dar tanto trabalho de todas as entrevistas? Vai dar muito trabalho. Dá muito trabalho mesmo. Dá mesmo muito trabalho. As pessoas às vezes nem têm noção do trabalho que isto dá. Porque um best-of, neste caso, dos melhores momentos, significa muitas horas de trabalho mesmo. Muito. Tinha que rever, eu normalmente revejo todas as entrevistas e tinha que rever e apontar, e são muitas e muitas horas de diretos, e tinha que rever tudo. Relativamente aos jogos, sim, eu filmava porque o Infesta, desde do início desta temporada, que terminou abruptamente, não, já desde a temporada passada, sim. Fazia as transmissões em direto pelo site da Maikus, e depois esses vídeos ficavam disponíveis para fazer download, e depois eu pegava no vídeo e fazia o recorte dos lances mais importantes. E pronto, depois fazia esse resumo que está aí na página do YouTube. Olha, mas estás a fugir um bocadinho à questão. O que ele deixava era, pronto, será que podia haver um best-of das entrevistas? Vais pensar nisso, pelo menos? Pensar? Posso pensar, já estou mesmo muito trabalho. Já estou a pensar. Agora, sim, quem sabe, não sei. Tem que ver se aparecer outra noite daquelas como em 2009, pode ser que vá avante. Fica um meio sim, um talvez de certeza. Filipe, e quando revês as entrevistas, ficas às vezes com... Eu pelo menos fico às vezes um bocadinho com a sensação de que mudava isto, mudava aquilo. Ficas com essa sensação? Ou que ficou alguma coisa por perguntar? Ficas com essa sensação? Fico sempre. Não me perguntes agora que é que em qual delas é que eu fiquei com essa sensação, mas são tantas que eu sinceramente não. Depois eu tenho uma memória muito fraca, sou-te muito sincero. Portanto, a minha memória é muito seletiva. Eu escolho os melhores momentos da minha memória e são esses que ficam, os maus desaparecem por completo. Boa, e então no meio destas entrevistas todas, algum assim grande momento que digas, olha, se houvesse um best-of, tinha que estar este grande momento? Olha, Tramei-te foi agora? Não. É fácil responder. Uma das pessoas que eu tenho uma grande simpatia por ele é o Carlitos, que pronto, foi uma das grandes glórias do clube. E achei piada, portanto, ele foi convidado para fazer a primeira tertúlia dos anos 94, 95, 96, e a ligação dele nunca esteve bem, embora ele tenha mandado aí sempre, tentava sempre falar, mas não conseguia. Pronto, e depois na segunda foi impecável. E já esteve a ajuda da filha para poder fazer a ligação. Esse podia ser um dos best-ofs. Também podia selecionar, por exemplo, da tertúlia de 2004, 2005, também aí já entraram aí alguns impropérios também podia fazer, do Sá Teixeira, que é conhecido pelo Relvas, ele também no meio da conversa também manda sempre uns impropérios. Podia fazer assim bastantes cortes. Eu acho que está quase no sim, está quase no sim. Pronto, mas eu sei que isso significa mesmo muito trabalho, ninguém tem ideia até realmente fazer, mas significa mesmo muito trabalho. Tu depois chegaste, além de ter sido uma vez sócio, uma segunda vez sócio depois em 2009, foste agora sócio de mérito. O que é que isso significou na altura? Foi depois de muito trabalho e por isso mesmo é que é o de mérito. Queria perceber como é que foi esse momento para ti. Olha, para mim como infestista foi se calhar o maior momento que eu tive na história do clube. Mais do que ser sócio, mais do que ver um golo, mais do que ganhar um jogo, do que ganhar um campeonato. Para mim isso foi provavelmente o grande momento e agradeço à Comissão Administrativa de me ter escolhido em 2016, talvez, já não tenho bem a ideia. Não, já foi depois, foi em 2018. Vou ver as minhas cábulas para te poder dizer. Ora bem, foi a 26 de junho de 2018. 2018, é isso. Portanto, eu já tinha o Gabriel pequenino, já tinha 2 aninhos quase. Mas sim, o que é que sentiste? Não fujas à questão. O que é que sentiste?
Senti um enorme orgulho, não é? Uma enorme responsabilidade, acima de tudo, porque é sinal de que o trabalho que na altura tinha sido desenvolvido foi bastante meritório, foi bastante, portanto, está-me a fugir a palavra, mas sim, mas senti-me muito lisonjeado, muito satisfeito e, acima de tudo, Tu na por altura ter sido soubeste quando deste momento? Soubeste que ias ser sócio de mérito quando? uma semana Como é que antes. foi esse momento? Sim, mas alguém te contou, não é? Alguém te preparou. Sim, Como é que foi, foi? foi Conta lá. na única, olha, na única reunião que nós temos todos os anos, que nós fazemos para preparar a próxima comissão administrativa, foi aí que me anunciaram. Eu penso que foi aí, não tenho bem a certeza, não sei se foi o Jorge Amaro que me disse pelo telefone, agora já não me lembro quando é que foi. Sei que fiquei muito contente, senti aquele friozinho na barriga que normalmente se sente quando conhecemos uma namorada, coisa assim, senti. Fiquei muito contente e foi uma forma também de reconhecer o trabalho que tinha desenvolvido até então. A relação que tens com o Infesta, com tantas horas de dedicação, é mesmo isso? Quase como se fosse um namoro que precisa de ser alimentado? E eu vou-te ser sincero, não chega. Não chega àquilo que eu tenho feito, não chega àquilo que me têm dado, acima de tudo também. Eu quero mais e quero, dentro das minhas possibilidades, eu tenho o sonho de um dia substituir o teu avô. daqui a uns anos, deixa-me crescer os meus filhos. Imaginas-te presidente? Eu não me imagino presidente, agora imagino-me uma pessoa que quer ajudar o clube a sair da situação em que está. Eu sei que quando vim para o Infesta em 2011, a minha mentalidade não era tão avançada como é atualmente. Eu, se calhar, em 2011 Em não que ia conseguir. sentido? Não, no sentido da maturidade, não é? Da maturação que nós temos com o passar dos anos e com as experiências de vida que nós temos e com aquilo que vamos aprendendo também dentro do clube. Agora tenho esse sonho, sim, tenho. Também se não conseguir concretizar, que seja por alguém que realmente faça o trabalho e que faça com muito mérito. Mas sim, tenho essa ambição. Agora eu até lá vou tentando ajudar e sim, tenho que alimentar com várias coisas. Eu recordo-me quando em 2013, mais ou menos, quando me divorciei, recordo-me de ter dito ao Jorge, arranja-me mais trabalho para fazer porque agora tenho muito tempo livre. Agora se calhar até o contrário, porque com mais 2 filhos e casado novamente, Pois. o tempo já não é tão disponível, mas sim, mas eu quero continuar e quero continuar acima de tudo a tirar o Infesta da situação em que está. Muito bem. As pessoas vão-te dando aqui algum apoio também via Facebook, via os comentários e nós vamos publicando aqui alguns. Agradeço-vos por isso. Podem manter esses comentários, mas também não se esqueçam, a ideia também é ajudarem-me aqui com perguntas complicadas para o Filipe. Filipe, Olha, uma coisa complicada, e desculpa estar-te a interromper. vais sugerir-me uma pergunta boa. Então. Uma coisa muito complicada é estar. O Bruno já respondi isso ao Bruno, é estar mesmo deste lado, porque eu sinceramente não estava a contar que fosse tão difícil mesmo estar aqui deste lado. Eu agora começo a compreender. A fazer às pessoas. Exatamente, começo a compreender aquilo que andava a fazer às pessoas. É verdade, é verdade. Sente-se mal por isso. Pronto, está a redimir-se, está a tentar redimir-se. Filipe, é uma pergunta que pensei várias vezes aqui em fazer ou não, até pela ligação emocional que tenho ao clube e também às pessoas de que vamos aqui falando, mas se agora pudesses reentrevistar o presidente Manuel Ramos, que temos todos muitas saudades, como te digo, naturalmente esta é uma pergunta que para mim tem muita ligação. Se pudesses reentrevistar, que pergunta é que lhe farias para até perceberes melhor as decisões que ele foi tomando e para até te inspirares nessa posição que dizes que gostavas de um dia voltar a ter? Ou Não é ter uma em pergunta substituição? fácil.
Não é uma pergunta fácil porque eu entrevistei uma vez e levei 2 páginas cheias de perguntas para lhe fazer. Eu acho que na altura perguntei-lhe tudo aquilo que tinha para perguntar, mas sinceramente, não sei, Soraya, sinceramente não sei o que é que lhe É faria difícil. perguntar. É muito, muito complicado. Muito complicado porque ele é uma pessoa. Eu, na altura, essa entrevista ainda está no site do Infesta, é só uma questão de ir à zona das entrevistas e ela está lá, é logo a primeira. Mas não sei, olha, são tantas recordações dele que sinceramente não sei. Olha, uma das coisas que eu até lhe podia perguntar agora tinha a ver com aquele projeto que em 2009 o Infesta tinha, que era a construção de um estádio com um pavilhão e mais um campo de treinos ao lado e mais não sei o quê. Era um projeto megalómano na altura para o Infesta, Muito embora fosse ambicioso. muito ambicioso, muito ambicioso. Também o clube merecia, porque o Infesta sempre foi, e eu não tenho pejo em dizê-lo aqui em direto, para mim o Infesta é o terceiro maior clube de Matosinhos. A seguir ao Lessa e ao Leixões, e ao Lessa, respectivamente, o Infesta é o terceiro maior clube de Matosinhos. Maior que o Padroense, maior que o Labrense, maior que o Custóis, maior que o Lessa do Ali. Não tenho pejo em dizê-lo aqui em direto, que o Infesta é o terceiro maior clube de Matosinhos. A única coisa que nos falta é mesmo, no que toca ao futebol, claro, é subir a um campeonato profissional, a uma segunda liga, a uma primeira liga. É a única coisa que nos falta para, se calhar, sermos um dos maiores clubes de Matosinhos mesmo, se calhar ultrapassando aí um Lessa e um Leixões, mas são clubes que têm outra história e, claro, eu sei que é muito difícil chegar a esse patamar. Mas lá está, a história de cada um não se compara, não é? E cada um é o que é e tem que ter orgulho nisso. Olha, e por falar na história, há aqui um dos nossos espectadores, o Ferreira Francisco, pergunta se nunca lhe passou pela cabeça editar um livro sobre a vida do Futebol Clube do Infesta. Nunca passou pela cabeça, mas é uma ideia bastante interessante. Eu não tenho grandes hábitos de leitura, de livros principalmente, eu leio muito, mas é pela internet e principalmente tudo o que seja ligado ao futebol eu leio muito. Eu sou um apaixonado mesmo pelo futebol. Nunca passou por isso. Agora, tenho a pessoa indicada que se calhar me poderia ajudar a fazer isso, que é o Sr. Joaquim Sousa, que ele é uma das pessoas que já está há muitos anos no Infesta e que tem um vasto repertório em casa dele, cheio de recortes de jornais, de E que cassetes. guarda coisas maravilhosas, pedaços de Impressionante, história, não é? impressionante. Ele ainda, ontem quando E uma soube que, memória incrível. é verdade, ele ontem quando soube que queria ser eu entrevistado por ti, ele publicou logo 2 fotografias tuas, salvo erro, na festa dos 75 anos do Infest. Deves-te Há muito recordar disso? tempo, sim, sim, sim. Portanto, o Infesta Na tem 80. estalagem, se não estou em erro. Exatamente, exatamente. Portanto, ele foi logo buscar essas fotografias, publicou-as no Facebook. Seria a pessoa ideal para ajudar a escrever esse livro, sim. Acredito que também os pedaços de história que foste juntando com estas entrevistas com pessoas que já têm alguma idade e que têm ainda muito boa memória vão ajudar se um dia essa iniciativa se concretizar. Aqui o Paulo Guimarães, a propósito do que estávamos a falar antes, perguntava-te diretamente se achas que o Infesta, a médio prazo, pode chegar a uma liga profissional e o que é que falta para lá chegar? Instalações esportivas. Acho que é a base de tudo. O Infesta precisa de instalações Ou esportivas seja, para. bons atletas já têm, é isso? Sim, bons atletas o Infesta sempre teve. Nós atualmente temos um Bruno Fernandes no Manchester United, foi se calhar o jogador que mais longe chegou da formação do Infesta. E temos outros, que o Tavares, que também jogou no Porto, no Benfica e no Boa Vista, e foi internacional pela seleção, esteve no Euro 96. O Romeu também foi jogador do Porto, quer dizer, o Infesta sempre teve bons atletas e teve sempre boas equipas. A questão aqui é mesmo esta, é as instalações esportivas que atualmente não ajudam o Infesta a chegar a esse patamar, mas eu tenho em crer que com o atual presidente da Câmara, com a doutora Luísa Salgueiro, que também te diz muito, não é? Eu acho que sim, que nós desta vez vamos conseguir ter essas instalações já tanto tempo prometidas, já há 30 anos. Eu era muito novo quando essas instalações foram prometidas, e eu acho que sim, que desta vez o Infesta pode perfeitamente
E depois, lá está, vindo das instalações esportivas, também poderão vir um investidor, poderá vir, alguém que queira investir no clube, e a partir daí depois com as condições humanas que nós temos, que o Infesta tem excelentes condições humanas, acho que o Infesta tinha tudo para ser um clube de campeonatos profissionais. Estamos a falar em futebol, claro. Certo? Até porque, segundo o que diz aqui o Luís Ferreira, o Futebol Clube de Infesta tem um ADN diferente que só nós sabemos, diz ele. É verdade. É verdade. É mesmo isso que sentes, esta questão da família, esta paixão, esta amizade gigante pelo clube, que parece que mesmo quando as pessoas não estão em São Mamede e Festa sentem? Sim. Acho que sim. O Infesta tem um elan muito de ligação, muito peculiar. Eu não me lembro de haver uma manifestação do que quer que fosse de forma negativa no clube. Não me lembro, sinceramente. Tenho 37 anos, eu acompanho em festa desde os 12, mais ou menos, 11, 12 anos. Eu não me lembro de uma manifestação de forma negativa. Eu recordo-me que o Infesta, por exemplo, e estamos a falar obviamente em futebol, porque o futebol acaba por ser a maior imagem, não é, do clube. Mas, por exemplo, o Infesta já desceu 2 ou 3 vezes de divisão desde que eu me lembro, não é? Desde os anos 90, e nunca houve uma grande manifestação. Sempre foi tudo feito de forma cordial, as trocas de treinadores, sempre foi tudo muito tranquilo, tudo muito pacífico. E isso é uma das imagens de marca que o clube tem, que é muito boa, claro. Muito bem, o Ferreira Francisco acaba de fazer um outro comentário no sentido de que ouviu há muitos anos que o Sr. José Valente, um ex-massagista que já faleceu entretanto, tinha um projeto para a edição de um livro sobre o clube. Portanto, pode ser que já haja aqui algumas ideias juntas para isso. Sim. Ficam aqui muitos desafios nesta entrevista, na verdade. Sim, ficam. E bons desafios, trabalhosos, mas bons. Certo. Recordo que estamos aqui já juntos há pouco mais de uma hora e agradecemos imenso estes comentários que as pessoas vão fazer, porque nos ajudam também a ter uma conversa mais fluida e também mais ao encontro daquilo que as pessoas querem saber. Mas a ideia, de facto, é enviarem as vossas opiniões e também os vossos comentários e as vossas perguntas ao Filipe. Estamos a entrar na reta final desta entrevista, portanto é agora ou não é. O feitiço virou-se contra o feiticeiro, que é, no fundo, trocarmos aqui ideias e fazermos as perguntas a quem normalmente faz as perguntas aos outros, e andou a chatear 78 pessoas para estes diretos 78, do Facebook. 78 mais o Jorge amanhã, 79. Ainda vou mais chateá-lo. o Jorge amanhã, exatamente. Portanto, são muitas as pessoas que ele andou a chatear, agora tem que ter aqui uma vingança positiva, claro. Gostava de te perguntar também, na altura tinhas o blog, falamos dele há pouco, gostava de retomar essa ideia. Surge, já sabemos, numa noite de trabalho mais monótono, e recordo que o Filipe vai trabalhar já a seguir esta conversa, portanto, de facto é um grande esforço aqui e agradeço também por isso, uma vez mais. Filipe, surge-te então esta ideia numa noite de trabalho, mas há também, esta ideia acaba por surgir por essa paixão que tens ao Infesta, que vem muito daquilo que sei do teu pai e também da ligação familiar. Como é que lhes explicaste? Agora eu até dou notícias sobre o clube. Como é que explicaste em casa? É assim, eu na altura, quando criei, já estava casado, já tinha a minha vida, portanto, já estava casado, já tinha 2 filhos na altura, portanto, na altura... Sim, mas ele foi sabendo, tenho a certeza, sim, não é? Sim. E até foi sabendo por mim, porque ele, na altura, nem sequer era dada as novas tecnologias, portanto, nem fazia ideia o que era a internet, se calhar na altura, não me recordo bem, mas sim, obviamente que o meu pai é a pessoa a quem eu devo agradeço, não é, por ele ter tornado infestista. Foi por intermédio dele, eu, quando era muito miúdo, e depois dessa situação que contámos no início de uma forma bastante negativa, foi ele que me fez ver que
que o Infesta era um clube, que era um clube diferente. Foi ele que me fez gostar do clube da terra, que hoje em dia é muito difícil, infelizmente, porque os três grandes acabam por estagnar o crescimento dos outros clubes. Porque, por exemplo, se formos a Braga, há muitos bracarenses que são do Braga e são do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting. Por exemplo, Em acumulação, quase as pessoas podem ter vários clubes, não é? Exatamente. Eu também não deixo de ter o gosto pelo Benfica, como é óbvio, mas o Infesta para mim é aquele que me faz doer, é aquele que se calhar me faz chorar e que me faz rir e que me faz tudo, não é? Mas foi por intermédio do meu pai. O meu pai começou-me a levar os jogos desde muito pequenino e não sei, olha, eu lembro-me. Olha, tem uma coisa bastante engraçada que agora me estou a lembrar. O Infesta, quando jogava em casa, no estádio Moreira Marques, jogava sempre virado para sul. Acho que era assim. Sempre. Na primeira parte jogava sempre virado para sul. E na segunda parte jogava Mas virado era para norte. algum. Não Mas sei. era um pedido que faziam? Não sei. Eu Sabes? sei que Ok. era assim. Eu era novito, tinha 11, 12 Se anos, não alguém me se recordo. lembrar, vá comentando para nós sabermos. É verdade, é verdade. O Infesta, eu acho que não me estou a enganar, se era sul, acho que era para sul. Era portanto, atacávamos primeiro para a bancada mais pequena, que era a que tinha o placar no topo, na primeira parte. E depois na segunda parte atacávamos para a outra bancada maior, que é a que está virada para a rua. E eu recordo-me de sempre que ia ver os jogos, portanto, com o meu pai e com os amigos dele, nós íamos sempre para essa bancada para onde o Infesta ia atacar na primeira parte. Não é? Mas de vez em quando havia a escolha de campo ou essas coisas, a equipa adversária acabava por nos tramar e lá tínhamos nós que dar a volta outra vez ao campo e começar o jogo na primeira parte do outra bancada, que normalmente só íamos para a segunda parte, atacávamos na segunda parte. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Mudavam de Sim. lugar. Exatamente, e depois da segunda parte lá íamos então para a bancada que o Infesta devia ter atacado na primeira parte. São coisas que ficam marcadas na história e pronto. Mas sim, o meu pai é o mentor desta minha paixão pelo Infesta, é o meu pai. Olha, também te posso dizer, e isto lá está entrando na fase da O mentor adolescência, não é? e o culpado. É verdade, é verdade. O meu pai, eu recordo-me, por exemplo, na altura já tinha uma consola em casa, estamos a falar em 95, mais ou menos, já tinha uma consola de jogos, e tinha um jogo que era o FIFA, que hoje em dia se calhar é o jogo mais jogado em todo o mundo. Eu já jogava FIFA em 95, portanto, só para vocês verem a idade que eu já tenho. 37 e então, não é muito. não. E então eu na altura havia os campeonatos, os vários campeonatos, não dava para editar nada, e então eu pegava no calendário de jogos que no início da temporada nos davam, e pedia sempre mais um. Pedia sempre mais um calendário de jogos. Porquê? Porque eu depois chegava a casa e aos fins de semana, quando eu jogava Mega Drive, eu fazia os jogos, por exemplo, escolhia o Infesta como se fosse o Chelsea, por exemplo, com a equipa aba azul, punha o Spalzende, por exemplo, que era uma das equipas que na altura jogava, punha, sei lá, com o Liverpool, que jogava sempre de vermelho. Quer dizer, eu fazia essa diferença e depois jogava os Porque jogos no jogo da FIFA não havia, não é? As equipas. Exatamente. E então Não tinha havia o que... Infesta. Exatamente. E então fazia assim esse campeonato virtual, em que o Infesta era sempre campeão, claro, e fazia sempre esse campeonato virtual. Pronto, feio. Lá está. Isso são coisas de adolescente pronto, e a paixão do Infesta sempre esteve muito marcada até eu me ter casado pela primeira vez. Muito bem, muito bem. E quando fazias esses campeonatos para a FIFA, depois ias aproveitando e anotando os resultados nesse tal calendário também? Sim, é por isso mesmo é que eu Assim pedi ao mesmo, segundo calendário. Era exato, mesmo para por isso, ficar ia ali como apontando. registro. Exatamente. Muito bem. Todos nós, na verdade, íamos juntando os calendários em papel, que agora, de facto, já Ainda também fazemos. tecnologicamente, mas há quem goste mais e, de facto, acaba por nos trazer grandes memórias, não é? É verdade, No é início verdade. de cada época. Se bem que esta deste ano já vai ser assim mais complicado de anotar, mas, enfim, aqui com este interregno que vai agora ser recuperado, há pouco falávamos dessas condições e de vários projetos que o clube poderá ter. Estás com ambição para alguns. Perguntavam-me aqui, e uma TV em festa, é possível?
Já tivemos uma, na altura eu queria em 2014, lá está, era quando eu tinha tempo, estava divorciado na altura, os meus filhos não estavam comigo. Eu já tinha criado uma na altura na Mel, mas era uma coisa que só as pessoas que tinham adesão à Mel é que podiam fazê-lo. Era um canal, no fundo, não é? Sim, sim. Mas, assim, uma TV em festa será sempre possível desde que haja ajuda. Obviamente eu sozinho não consigo fazer isso tudo, não é? Claro. Eu como trabalho como segurança e trabalho por turnos, por turnos variados, infelizmente eu aos domingos não consigo estar presente nos jogos dos séniores do futebol, que é aquele que eu gosto de ver. Nem sempre consigo estar, às vezes consigo, outras vezes não. E seria muito complicado conseguir fazer essa gestão, fazer essas gravações e isso tudo seria muito complicado. Agora, obviamente que se o clube crescer e se tiver condições para isso, sim, porque não? É preciso arranjar pessoas que também ajudem a criar este departamento que não é fácil. Para já sou só eu e mais uma pessoa que é o Pedro, que vão fazendo este trabalho nas redes, na parte virtual do clube. E em Abona da Verdade parece de facto muito fácil, porque parece um vídeo curto ou um resumo de um jogo, parece fácil de fazer, dá muito trabalho, acreditem, dá muito trabalho. E para se fazer bem feito, porque é só assim que, na minha opinião, vale a pena, significa também ter recursos do ponto de vista tecnológico, mas também algumas horas de dedicação. E lembramos, é sempre pro bono que o Filipe e o Pedro vão fazendo isto. O Paulo Brás retoma aqui um dos assuntos que falávamos há pouco. Em curiosidade, ele pergunta se para quando um clube, para quando um campo para o clube maior de Matosinhos. Paulo, é assim, eu também não posso dizer muito mais que aquilo que já foi dito. E Mas amanhã, queres muito, não é? diz, não percebi. Mas queres muito, era o que dizias há Sim, pouco, não é? eu gostava muito que dissesse assim, a partir da manhã as obras iniciam ou por exemplo, se não me sair o Euro Milhões hoje, ou se me sair o Euro Milhões hoje, eu posso garantir que amanhã as obras começam. Mas o Euro Milhões infelizmente não me saiu, e aí pronto. Não, mas não sei, eu não sei. Sinceramente é muito utópico estar a dizer o que é que seja relativamente a um campo novo. Por aquilo que sei, só daqui a 3 anos, mais ou menos, é que poderemos ter um estádio com condições para o Infesta, próximo do estádio Moreira Marques, mesmo ali ao lado, quase. Mas isso para já é muito vago dizer o que é que seja relativamente a datas. Olha, o Carlos de Vasconcelos envia aqui cumprimentos em nome dos ex-jogadores do Infesta. Um grande abraço, diz ele. E o José Luís Tinoco, em resposta à TV em Festa que falávamos há pouco, já se ofereceu para ajudar, portanto, Boa. já são Sim, 3. senhora. José Luís Tinoco, que penso que seja pai de um atleta que está aí Exatamente, é pai de um atleta. E eu vou. Sim, senhora, se ele me quiser ajudar, agradeço-lhe imenso, porque é sempre mais uma pessoa para ajudar. Claro que sim. Muito bem. Filipe, estamos mesmo na nossa reta final. O Silvio Pereira escrevia aqui que tu foste a única pessoa que conseguiu que ele estivesse sempre mais de 1 hora a ver uma entrevista pelo Facebook. Estamos há mais de 1 hora, mas mesmo na reta final e retomando esta ideia das muitas entrevistas. Estamos na 40ª aqui em direto do Facebook. Hoje trocamos os papéis e o entrevistador virou entrevistado e eu fiz uma pequenina colaboração que espero ter correspondido àquilo que vocês pediam. Muita gente tem dito que de facto o Infesta representa muito das suas vidas, como é óbvio. Eu quero saber a pergunta que tu fazes a toda a gente e tinha que te fazer, e estavas de certeza preparado para isso. O que é o Infesta para ti? Olha, o Infesta para mim, foi aquilo que eu já fui dizendo há pouco. O Infesta para mim é o clube do meu coração. É uma paixão desde pequenino que tenho, que foi interrompida ali durante 7 ou 8 anos, mais ou menos, foi quando estive casado pela primeira vez, mas que depois retomou em 2009, quando me inscrevi novamente como sócio e depois comecei a acompanhar, e depois em 2011 como diretor ou secretário na altura e agora como elemento da Comissão Administrativa. Mas acima de tudo é o clube do meu coração, é aquela paixão extra familiar que eu tenho e
e que espero que continue, quem sabe um dia como mais do que elemento da Comissão Administrativa, e que vai continuar para sempre a ser. Mas olha, sinceramente não estava preparado para a resposta, vou ser sincero, estou a dizer aquilo que me está a sair, mas é o clube do meu coração, acima de tudo é o clube do meu coração. Muito bem, branco e azul, Branco não e azul e branco. Sim, senhora. Sim, Imaginas-te, e já disseste há pouco que te imaginas eventualmente num cargo de maior liderança no clube. Eu, em jeito de despedida e em jeito de agradecimento, gostaria de sublinhar o que tens vindo a fazer pelo clube, exatamente para tentar preparar-me para este desafio, que é muito diferente daquilo que faço profissionalmente, apesar de parecer muito parecido do ponto de vista de ser um conjunto de perguntas, a tentar preparar-me. Fui pesquisando aquilo que tens feito e, portanto, gostava de te agradecer isso. Não foi só aceitares aqui um desafio de um treinador de futebol das camadas jovens, aquilo que estás a fazer com estes diretos e com aquilo que vais fazendo nas redes sociais não é só entretenimento, estás a fazer história e gostava que tivesses a plena noção disso, a documentar aquilo que não estava registado e a disponibilizá-lo para todas as pessoas que quiserem ver. Foram até agora 40 entrevistas, amanhã a 41ª, e ele diz que é a última, não se sabe, pode ser que ele repense. É a última, Algumas com... primeira fase. Sim. Algumas destas entrevistas com muitas pessoas, por isso não foram 40 histórias, foram centenas de histórias que aqui te agradeço imenso por teres reunido. Sabes que a arte de saber perguntar diz-me muito enquanto jornalista e tu hoje mostraste que também sabes responder. Obrigada pela tua humildade e pela extrema dedicação ao clube. Há alguma ideia que queiras partilhar em jeito de despedida? Sim, a única coisa que eu quero é deixar aqui uns agradecimentos que eu escrevi, e são alguns, se calhar vou tirar aqui 5 minutos. Ele tinha preparado! Foi a única coisa que eu preparei e tentei não me esquecer das pessoas, porque isto de agradecer em direto é complicado, se depois a gente se esquece de alguém. Se me esqueci, Lá está, digo... é tipo a cerimónia dos Oscars. É verdade. Eu não vou pôr nenhuma orquestra. Eu, se me esquecer de alguém, não é por mal, é mesmo por esquecimento, porque eu estive desde ontem e hoje a apontar aqui num caderninho todos esses agradecimentos, e vou tentar não me esquecer de ninguém. Olha, eu em primeiro lugar quero agradecer à minha família, porque não é fácil, aos meus filhos e à minha esposa, claro, não é fácil estar a fazer este trabalho em casa, numa zona, na sala de jantar, neste caso, a sala de estar, digamos assim, onde normalmente estão cá mais pessoas, ter a televisão em silêncio, seja a jogar Fortnite, seja a ver a novela. Portanto, não é fácil. Portanto, e nesse aspecto, agradecer aos meus filhos e à minha esposa, em primeiro lugar. Ao meu pai, porque foi ele que me fez infestista, como é óbvio, foi ele que me fez gostar deste clube, já o disse há pouco. A minha mãe, obviamente, também, como é óbvio. E depois, entrando aqui numa parte mais do Infesta, ao professor José Manuel Ribeiro, que foi o treinador na altura que me convidou, que era o treinador dos séniores na altura que me convidou para estar aqui. Ao Duarte Miranda também era guarda-redes na altura e também foi uma ajuda muito, muito importante. Ao Pedro, que já falei aqui há pouco, porque é uma das pessoas também que me ajuda muito, principalmente nesta área da imagem, de tudo aquilo que é publicado nas redes sociais. Ao Nuno Correia. O Nuno Correia trabalhou comigo muito pouco tempo, trabalhou cerca de 3 meses. Ele atualmente é agente de jogadores, tem jogadores no Campeonato de Portugal, na segunda Liga, na Primeira Liga. Penso que também tem jogadores no estrangeiro. Na altura foi um bom amigo, foi uma pessoa que percebeu aquilo que eu queria fazer no clube. Porque na altura, quando cheguei ao Infesta, tinha a ideia de tirar fotografias a todos os atletas e publicá-las no site do clube. O anterior coordenador não tinha muito esse interesse, e o Nuno na altura foi uma pessoa que se mostrou bastante interessada nisso,
ainda hoje relaciono muito bem com ele e é uma pessoa que eu posso considerar de amiga. Ao Pedro Magalhães. O Pedro Magalhães era guarda-redes dos Júniors em 2011. O Pedro Magalhães era aquele que ao domingo à noite me enviava o resumo da equipa dele que jogava, que na altura foi campeão distrital de Júniors, onde jogava atualmente o André, que é o capitão de séniores, e o Lúcio. O Pedro enviava-me esses textos do resumo do jogo e eu publicava-os no blog. Portanto, em 2011, estamos a falar, ou antes de 2011. Ao Luís Ferreira, que é o coordenador atual da formação do Infesta, do futebol, e a todos os seus diretores, porque nós este ano fizemos uma coisa que eu já há muito tempo tentava fazer, que era publicar os aniversários de todos os atletas. E que era é verdade. E eu criei um grupinho no Messenger, falei com o Luís sobre isto, criei um grupinho no Messenger com todos os diretores e com o Luís e comigo. E por ali conseguimos criar toda essa divulgação de aniversários dos atletas no Facebook. Fica aqui também já o desafio para o Paulo Guimarães, que é o do handball, e para a Sara, que é de voleibol, também fazer o mesmo, porque acho que é bastante interessante que os miúdos vejam-se na página do Infesta do Facebook e que saibam que o clube que não se esquece deles. E obviamente também agradecer ao Paulo Guimarães do handball e à Mariana Teixeira na altura, a responsável principal do voleibol, atualmente é a Sara Gomes, também por todos os comentários, todas as divulgações do que é que seja sobre essas duas modalidades, do handball e do voleibol, que também é muito importante para o Infesta. Depois tem aqui duas pessoas muito particulares que eu também gostaria de mencionar. Uma delas é a Carla Ferreira. A Carla era mãe do Ruca, de um dos nossos atletas dos séniores. Durante 5 anos, sensivelmente, foi quando o Ruca representou o Infesta. A Carla, todos os domingos, seja em casa, seja fora, tirava fotografias e tinha a paciência de me enviar todas essas fotografias no domingo à noite para eu publicar na página do Facebook do Infesta. Muitas dessas fotografias hoje em dia são utilizadas para, por exemplo, desejar o aniversário do jogador dos séniores que ainda esteja a representar o Infesta. Porque, infelizmente, desde o ano passado, que o Hulk, entretanto, saiu para o Caldas, desde este ano já não tivemos um fotógrafo. E quem quiser também, já que o José Luís Tinoco quis aceitar o repto de ajudar nas redes sociais, quem quiser também tirar umas fotografias dos séniores, agradeço imenso porque é uma ajuda bastante importante. Ao Sr. Joaquim Sousa, o Sr. Joaquim Ribeiro Sousa. O Sr. Sousa é uma das figuras míticas também do clube. É uma pessoa que também está ligada muito à comunicação e é ele que envia todos os domingos o resumo dos jogos para o Jornal Matosinhos. O Sr. Sousa é aquela pessoa que eu chateio todos os domingos, principalmente nos jogos em que eu não vou ver. Porque o Sr. Sousa, eu ligo para ele, Sr. Sousa, preciso do resumo do jogo. Eu já lhe mando, eu mais logo a seguir ao jantar eu mando-lhe isso. Lá está, no e-mail está lá o resumo do jogo e é aquele e-mail, é esse resumo que eu me socorro para depois publicar no site do Infesta. E isso é de louvar, principalmente para uma pessoa que também não ganha nada com isto, não é? Mas também já se dedica há muitos e muitos anos à Infesta. E depois agradecer a todos os 78, mais o Jorge amanhã 79, todos aqueles que não se importaram que eu os chateasse. Eu tinha aqui a lista deles todos, mas não vou estar a enumerar, porque é bastante extensa. São 78 nomes e não vou estar aqui a enumerar. Mas vale a pena ir ver as entrevistas se não teve a oportunidade, não é? Vale a pena porque estão todas no site do Infesta e estarão, não é? Estão e estarão para que as pessoas possam ir ver ou rever algumas destas histórias, assim como estará a tua. Sim. Hoje, sim, será mais de madrugada, porque eu agora vou pegar no computador, vou para o trabalho, depois faço lá esse download e o upload depois para o YouTube. Mas sim, agradecer também a esses 78 entrevistados que estiveram aqui comigo, porque tiveram a paciência, tiveram portanto, agradecer no fundo, a paciência mesmo isso, de maturar, de ser chato às vezes, porque eu quero sempre que quando faço esses diretos que corra sempre tudo muito bem. E acima de tudo, agradecer-lhes do fundo do coração, entre aspas. Posso-te dizer que só houve 2 ou 3 que recusaram as entrevistas. Portanto, o que já é muito bom.
Uns porque não gostam de aparecer, outros porque não tenham muito tempo e pronto, é perfeitamente compreensível que não queiram. E depois também agradecer Obrigada, também. super obrigada, Filipe, por tu teres aceitado, porque este não era um desafio É também verdade, é fácil. verdade. Falta-te um agradecimento ainda, é isso? Sim, sim, sim. Para além do agradecimento aos familiares e amigos que os ajudaram, como eu já fiz, já falei sobre isso, que os ajudaram a entrar nesta aventura, entre aspas. E depois também agradecer à atual Comissão Administrativa por confiar em mim, por estar aqui sempre disponível para o clube. Eu tento sempre fazer o melhor possível e aquilo que esteja dentro das minhas possibilidades. Acima de tudo ao Jorge, o Jorge é uma pessoa, eu costumo dizer que é o presidente da Comissão Administrativa, mas isso não existe. Ele, aliás, eu há pouco até lhe liguei, Jorge, como é que eu te vou anunciar no Facebook? Naquela ilustração que eu coloco, e até já está Para em baixo em amanhã. rodapé, exatamente. Posso pôr como presidente da Comissão Administrativa? Ele, nem penses nisso. Não, o Jorge gosta de ser o membro da Comissão Administrativa, como todos nós somos, os outros 27 que fazem parte da direção da Comissão Administrativa, mas é uma pessoa muito importante para o clube. Eu acho, eu nem sei como é que ele tem uma capacidade tão de tanta organização que eu sinceramente não tinha essas capacidades, sinceramente. Também ele estudou para Olha, isso, mas né? amanhã podes-lhe perguntar como é que é Sim, possível, o que é sim, que ele faz, é se verdade. tem algum suplemento especial para as capacidades. Também eu lhe devo um grande agradecimento para me dar É algumas verdade. dicas para puxar por ti hoje. Pronto, e no fundo também agradecer à Soraya por ter aceito o convite para estar deste lado, para estar a ocupar a minha posição, digamos assim. E para mim é uma honra e é uma responsabilidade, e eu disse isso em off, é uma responsabilidade acrescida estar a ser entrevistado por alguém que é profissional da área, que não é o meu caso. Eu sou apenas um autodidata. E pronto, e agradecer também por teres aceito o convite para estar aí desse lado. Como eu agradeço aos outros, também te agradeço a ti, como é Um óbvio. convite que tu não sabias e que foi feito É verdade. pelo Jorge. E agradeço imenso essa disponibilidade, até porque permite-me demonstrar o grande carinho que tenho pelo Infesta. E claro que não é uma entrevista profissional, porque se fosse não a faria, porque Claro. isso de todo não seria imparcial, nem teria a isenção que o jornalismo obriga. Portanto, é mesmo uma entrevista pelo carinho que tenho pelo Infesta e espero ter correspondido àquilo que vocês queriam quando pediram para tomar esta posição e, acima de tudo, que tenha correspondido para te tramar a vida hoje e sabermos mais sobre ti ao longo de tudo isto. Gostava também de felicitar-te uma vez mais por todo o teu trabalho e pela forma Obrigado. humilde e dedicada que tens feito. E diretamente da minha sala, ou melhor, do meu escritório em Benfica, em Lisboa, para ti, um grande beijinho, sem clubismos à parte, mas sempre de branco e azul, com grande carinho pelo Infesta, que é familiar e que é quase como se tivesse nascido em São Amédio Infesta, um carinho para sempre. E, portanto, em tudo o que precisarem, o que eu puder, farei também para ajudar, fica aqui o compromisso. E tens também vários comentários aqui de pessoas que demonstram esse grande carinho de França, da África do Sul e, naturalmente, de São Mamed em Festa. Muito Claro. obrigada a todos. Filipe, Eu- um enorme beijinho. Obrigada por teres tido a coragem de sentar do outro lado. Obrigado. Tu estás em Benfica, mas atenção que o teu clube do coração, que não vou dizer que é o Infesta, mas também é azul e branco, é o Famalicão. É o Famalicão, tem-se comportado bem também. É verdade. E também eu tenho um coração muito dividido, porque também tenho um grande carinho pela académica, porque estudei em Coimbra e, portanto, são coisas que ficam para sempre. Claro, claro. E o primeiro, de facto, foi sempre o Infesta, Infesta. por todas as razões e mais algumas. Claro que sim. Um beijinho grande. Um Obrigado, beijinho grande. Sarai. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. Boa noite, obrigado. Um beijinho. Tchau. Tchau. Obrigada a todos.